Grande abraço, telespectador. Está no ar mais uma edição do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Hoje recebemos em nossos estúdios um enfermeiro especializado em atendimento pré-hospitalar, o Daniel Alves, que não é o lateral da seleção brasileira, mas vai falar sobre as classificações de riscos. Como é que isso é feito dentro de pronto-socorros, em hospitais? E já agradeço antecipadamente a presença do Daniel Alves aqui. Tudo bom, Daniel? Satisfação em ver o amigo. Muito bom dia Ademir, bom dia espectadores, obrigado pelo convite e pela oportunidade de explicar à sociedade acerca desse tema relevante que é a classificação de risco. O nosso telespectador entender, a gente popularizar até o nosso bate-papo, o que seria essa classificação de risco? É o cidadão que entra no pronto-socorro, entra no hospital, e aí os profissionais da área classificam-se. Qual o perigo real dele vir a ter o óbito, seria isso? Exatamente, né? Então, hoje nós podemos observar, principalmente nos pronto-socorros, nas unidades de atendimento de urgência e emergência, a superlotação. É uma característica muito presente, não só em termos regionais, eu diria que em todo o Brasil. É uma necessidade de identificar entre esses pacientes presentes aqueles pacientes com potencial de risco maior. A classificação de risco é uma ferramenta que se propõe a realizar esse trabalho. Então, na prática, é uma ferramenta de manejo clínico de risco. Seria isso. Seria uma ferramenta empregada para efetuar a construção dos fluxos nos casos em que a necessidade clínica excede a oferta, que é a situação cotidiana, quando nós temos muitos pacientes, a demanda é grande e os recursos são poucos. Seria a prioridade. Nesses casos é preciso estabelecer entre aqueles pacientes ali presentes quais aqueles que devem ser atendidos com prioridade. Qual o objetivo dessa classificação? O objetivo maior é reduzir mortes evitáveis. É uma ferramenta que se propõe também a salvar vidas. Ocorre que muitas vezes, entre aqueles pacientes, são inúmeros, podem existir ali 2 ou 3 pacientes numa condição clínica muito grave. Essa ferramenta de classificação de risco se propõe a identificar esses pacientes mais graves e, através desse método, poder priorizar esse atendimento, evitando muitas vezes mortes. Em quais locais pode ser aplicado essa classificação de risco? A legislação federal preconiza que essa ferramenta deve ser aplicada em todos os pontos de atenção, ou seja, não somente em hospitais e em pronto-socorros, mas também em unidades básicas de saúde, até mesmo no SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Hoje, quando você liga lá, a tua ligação é atendida por um médico regulador e ele também estará fazendo uma classificação de risco, ou seja, por meio telefônico ele vai estabelecer uma prioridade de atendimento. Isso vai significar a liberação da ambulância num prazo menor ou não. E qual profissional está habilitado para fazer essa classificação? Também é um assunto que é regulado por lei, são várias legislações. A principal é a Portaria 2048 do Ministério da Saúde, e lá está preconizado que esse serviço ele só pode ser feito por médicos e enfermeiros habilitados. O que ocorre hoje em muitos locais? O paciente adentra a unidade de saúde, quem faz esse serviço de uma forma não científica, de uma forma empírica, é o próprio recepcionista, é o próprio segurança. Muitas vezes o paciente fala, o meu caso é emergência. O próprio recepcionista encaminha esse paciente para o setor de emergência ou não. E isso para o paciente não é seguro. Essa ferramenta veio para acabar com esse problema. Então ela se propõe a fazer com que apenas profissionais habilitados, no caso médicos e enfermeiros, executem essa função. Existem diversos protocolos, Um deles é o Manchester. Quais são os outros protocolos, Daniel? No Brasil, basicamente a gente trabalha com o protocolo de Manchester. Esse protocolo foi criado em 1994 na Inglaterra, começou a ser implantado no Brasil em 2007. É o protocolo oficial. É uniforme esse? Todo mundo utiliza esse? Uma das grandes vantagens desse protocolo é padronizar a linguagem. Então, de uma forma geral, hoje no Brasil, se a gente fala em classificação de risco, a gente fala em protocolo de Manchester. Existem outros, existe o protocolo australiano,
o protocolo americano, enfim. Mas em termos de Brasil, a gente trabalha com o protocolo de Manchester. Qual a diferença do protocolo de Manchester em relação ao australiano e a outros? A grande vantagem do protocolo de Manchester em relação aos outros é que é um protocolo que permite ser reproduzido da mesma forma em todos os locais em que ele é aplicado. Uma outra vantagem é que esse protocolo também é totalmente auditável, né? O que significa isso? Significa que eu posso implementar esse protocolo e dali a um mês eu tenho uma ferramenta concreta para avaliar a eficácia desse protocolo ou não, para saber se realmente eu estou fazendo da forma como ele deve ser feito, garantindo assim um padrão de segurança internacional e uniformizando principalmente todas as condutas, né? Toda a linguagem. Então, todo lugar que tem um protocolo de Manchester, eu trabalho da mesma forma. Qual o benefício que ele proporciona? Os benefícios são inúmeros, né? Primeiro, a finalidade primordial dele é ajudar a salvar vidas. Esse é o maior benefício. Se nós conseguirmos evitar uma morte por meio desse protocolo, nós já teremos atingido o nosso propósito. Por outro lado, é uma ferramenta que permite você reorganizar totalmente a gestão do serviço de urgência. Nós podemos, por meio desse protocolo, fornecer informações para o gestor e essas informações vão possibilitar a melhora do atendimento como um todo. Eu vou organizar melhor a minha unidade, eu vou reduzir o meu tempo de atendimento, eu vou, de certa forma, interferir em todo o fluxo de funcionamento daquele serviço de urgência. Isso vai ser percebido pela população de uma forma muito visível, né? Em termos práticos, a população vai notar a melhor organização e a melhora no seu atendimento. Aqueles que não estão num grau elevado de classificação de risco, que não são prioritários, acabam reclamando bastante nas unidades hospitalares. É um problema que o profissional da medicina também tem que ter, além de salvar vidas? Sim. Hoje que você observa, os pronto-socorros, principalmente, são unidades lotadas, né? Então, todo mundo que procura esse serviço, claro, ele tem uma queixa inicial. Esse protocolo, ele se propõe, primeiramente, a identificar qual é essa queixa, tá? Então, por exemplo, eu posso procurar uma unidade de urgência e emergência com uma dor de cabeça. Só que essa minha dor de cabeça, né, apenas um exemplo, ela já vem me acompanhando há 30 dias, né? Então, é um trabalho também que deve ser feito de conscientização. Se eu tenho uma dor de cabeça que já me acompanha há 30 dias, o local mais adequado para que eu seja atendido de uma forma também mais adequada seria uma unidade básica de saúde, não uma rede, um local de atendimento de urgência e emergência. Esse é um dos principais motivos de superlotação nessas unidades. Então, esse trabalho também visa conscientizar a população, no sentido de que, se a queixa é uma queixa crônica, né, no caso, são as queixas com mais de 7 dias, esse munícipe, esse paciente, deve procurar, sim, ser atendido numa unidade básica. Muito bem, estamos recebendo o médico especializado em pré-atendimento hospitalar? Enfermeiro. Enfermeiro, mas a tua especialidade? A minha especialização é em atendimento pré-hospitalar. Atendimento pré-hospitalar, o Daniel Alves. Vamos a um breve intervalo e retornamos no segundo bloco do Momento Saúde. Esse é o segundo bloco do programa Momento Saúde, que hoje recebe o Daniel Alves, enfermeiro especialista. Aliás, você foi formado na Unip, não é isso, Daniel? Isso, Universidade Paulista. E você fez pós-graduação aonde? Universidade Católica de Santos. Também, já faz muito tempo. Após eu terminei em 2010, 5 anos. 2010, já faz 5 anos. Aliás, esse protocolo de Manchester, essa classificação de risco é lei, né? As cidades são obrigadas a utilizarem. E me parece que na cidade do Guarujá, na Pérola do Atlântico, foi você que implantou nisso? Isso, nós recebemos essa Como é que foi essa implantação lá? Nós recebemos essa missão do secretário de Saúde, Dr. Lúcio Paiva, né? Que ano foi isso? Foi esse ano. Foi implementado esse ano. Então eu, juntamente com a enfermeira Luciana, que é a coordenadora de enfermagem da maior unidade de urgência e emergência do município, que é a UPA rodoviária.
nós recebemos essa incumbência do secretário. Fica ali perto do ginásio Guaibê. Isso, ali perto, fica bem ao lado da rodoviária, né? É uma unidade que atende uma média de 800 pacientes por dia, né? Então é um volume muito grande de atendimentos, né? A classificação de risco é uma exigência legal, então é um dever do gestor implementar, né? O legislador entende como fundamental que os pacientes sejam classificados quanto ao risco, né? Para que eles sejam atendidos de acordo com a gravidade do quadro e não de acordo com a ordem de chegada. Então, nesse sentido, nós recebemos a incumbência de adequar o município a essas normas federais. A partir daí, o que a gente fez? A gente elaborou esse projeto no papel, apresentamos para o secretário. O secretário aprovou e a partir daí começou a fase de implementação do projeto propriamente dito. Sim. Então, para a gente trabalhar hoje com o protocolo de Manchester, você tem que fazer um curso específico de capacitação. Esse curso ele pode ser feito de forma presencial na cidade de Belo Horizonte somente, né, que é onde funciona o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. É a entidade legal que detém os direitos do protocolo de Manchester, que é um protocolo internacional criado na Inglaterra. Então, nós fomos até Belo Horizonte, nos capacitarmos, fizemos lá o curso e trouxemos esse conhecimento, essa experiência para o Guarujá. A partir daí, quanto tempo você fez o curso lá? Desculpa te interromper. É um curso de 2 dias, né? Um curso bem prático, bem dinâmico. Nós tivemos a oportunidade de trocar experiências com a pessoa que trouxe esse conhecimento para o Brasil, o Dr. Elfani Cordeiro Júnior, que é o presidente do Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. Então nós voltamos e a partir daí iniciou-se a implementação do projeto propriamente dito. Então foram feitas palestras de conscientização, de sensibilização dos profissionais, dos servidores. O projeto foi apresentado no gabinete da prefeita para todos os diretores, todos os secretários municipais. Então houve uma discussão com a sociedade de uma forma geral, houve uma ampla divulgação na mídia antes da gente começar efetivamente a implementação do projeto. Por quê? Porque a partir da data do início, começou efetivamente no dia 1º de março, haveria uma mudança radical na forma de atendimento do usuário. O usuário até então faria a sua ficha na recepção e seria encaminhado diretamente ao consultório médico. A partir da implementação desse projeto, que foi um projeto piloto, houve uma mudança nesse sentido. Então, o usuário, ele primeiramente realizava a ficha dele na recepção e imediatamente ele era encaminhado à sala de classificação de risco. Lá, ele era avaliado por um enfermeiro, com relação principalmente àquela queixa inicial e a duração, e mais uma série de outros pontos, como sinais e sintomas. A partir daí, é estabelecida uma prioridade de atendimento e desenha-se então a partir daí um fluxo, onde ele pode ser encaminhado para um atendimento imediato, 0 minutos de atendimento, ou naqueles casos mais leves, esse paciente pode esperar até um período máximo de até 4 horas. Isso causou algum impacto, porque num primeiro momento é difícil você explicar para uma pessoa que o problema dela, que é um problema, embora não seja um problema grave, é um problema que pode esperar até 4 horas de atendimento, porque a minha dor sempre vai ser maior do que a sua, né? Mas é também responsabilidade do gestor identificar aqueles casos mais graves e sim priorizar o atendimento dessas pessoas em relação àquelas que têm um quadro clínico menos grave. O Guarujá foi a primeira cidade da região a implantar isso, não? O protocolo de Manchester, propriamente dito, sim, foi implementado na forma de um projeto piloto. Então a gente fez em 30 dias corridos, né? E nós nesse período avaliamos uma média de 2.200 pessoas. Número significativo. Sim. E foi possível fazer um trabalho científico, na verdade, estatístico, onde ficou caracterizado lá, nós mostramos depois para o secretário de saúde em números, que desse universo nosso de 2.200 pessoas, apenas 0,2% desses casos
foram considerados realmente casos emergenciais. Os casos de urgência representaram em torno de 30% dos nossos atendimentos. Os outros 70% eram pacientes não urgentes e pacientes pouco urgentes. Então, a gente conseguiu mostrar para o secretário como que a gente vinha trabalhando até então. A partir daí, pode ser feito um trabalho para otimizar os recursos, né, para poder tentar oferecer um atendimento mais adequado à população. Qual a diferença de urgência para emergência? Na verdade, esse conceito é muito próximo, né? Na prática do protocolo de Manchester, né, eu não sei se o senhor já teve a oportunidade, aqui mesmo na UPA ali do Jardim Casqueiro, o atendimento é realizado com base no protocolo de Manchester. Esse protocolo estabelece cores, né? São 5 cores. A primeira cor é a cor vermelha, que determina um tempo de atendimento de 0 minutos. Tá? Então, 0 minutos para a gente é considerado emergência, né? Antes falando de protocolo de Manchester. A segunda cor é a cor laranja, né? Ela determina um atendimento em até 10 minutos. Esse paciente, para nós, é um paciente muito urgente. É uma condição grave, mas ele pode esperar até 10 minutos. Então, a emergência é muito mais forte do que a urgência. Exatamente. Então, a emergência é aquela situação que o paciente, em termos do protocolo de Manchester, é aquela situação em que o paciente não pode esperar. Então, é uma condição muito grave em que a vida dele está em risco, iminente. Além do urgência e emergência, quais seriam as 3 outras classificações? Pelo protocolo de Manchester, nós temos ainda a classificação amarela, que é o paciente urgente, né? É um paciente que pode esperar até 1 hora para ser avaliado pelo médico. A quarta condição é aquele paciente pouco urgente, que é a cor verde. Esse paciente pode esperar até 2 horas de atendimento. E a condição mais leve, a condição mais comum, é a condição não urgente, classificada na cor azul. Esse paciente ele pode esperar até 4 horas. Um caso muito clássico é o paciente, por exemplo, que procura a unidade de saúde, de urgência e emergência, para trocar uma receita, para simplesmente conseguir um atestado médico, um atestado de piscina, que a gente chama, né? Que é aquele atestado de aptidão física. Sim. Esses pacientes, quando procuram o nosso serviço, eles serão atendidos, mas eles devem ser orientados, devem ser esclarecidos que a situação dele não é uma situação de urgência. Então ele pode esperar um período de até 4 horas, sendo que o ideal é que eles sejam atendidos de forma mais adequada na unidade básica de saúde. E depois dessa metodologia que foi implementada no Guarujá, quais foram os benefícios, qual foi o feedback que efetivamente a Secretaria de Saúde teve? No primeiro momento, né, isso até em termos de Brasil é difícil, né? Mas no primeiro momento a população de uma forma geral, as pessoas pelo menos que a gente atendeu, utilizando nesse novo método, passaram a elogiar o serviço. Então, um serviço considerado caótico, as pessoas passarem a elogiar, esse foi o grande benefício, na verdade. Por quê? Porque houve um trabalho de conscientização, em que aquele paciente era esclarecido da real necessidade de saúde dele naquele momento. Muitas vezes não era um caso urgente, né? Uma outra vantagem através desse método que foi implementado lá no Guarujá foi que esses pacientes pouco urgentes, ou até mesmo os pacientes não urgentes, aqueles pacientes que necessitam ser encaminhados para atenção básica, eles já tinham essa ferramenta de encaminhamento disponível na própria unidade de urgência e emergência. Ou seja, após ele ser classificado como verde ou como azul, ele compareceria à recepção e lá teria uma pessoa responsável para fazer o encaminhamento de forma eletrônica para a unidade básica de saúde do bairro dele. Muitas vezes era possível a gente conseguir um horário naquela mesma data. Então o paciente procurava a gente de manhã, na urgência, a situação dele era identificada como uma situação potencialmente não grave e ele já recebia esse encaminhamento para ser atendido à tarde na unidade básica de saúde do bairro dele. Essa foi uma grande vantagem também obtida com a implementação desse método. Vou deixar uma pergunta para você, mas você vai responder no último bloco do Momento de Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Cubatão já está adotando isso?
desde quando está adotado e se você já tem uma resposta satisfatória de adotar o procedimento de classificação de risco. Vamos a um breve intervalo, estamos recebendo o enfermeiro Daniel Alves, que está falando sobre classificação de risco. Não sai daí, 1 minuto eu retorno. Retornamos agora sim para o último bloco do programa Momento Saúde, programa de prestação ao telespectador. Recebemos um especialista em classificação de risco, especialista em enfermagem, formado pela Unip, pós-graduação na Unisantos, o enfermeiro Daniel Alves. Daniel, já te confundiram com o lateral da seleção brasileira ou só fica no nome? Não, fica na confusão mesmo. A brincadeira é inevitável, né? Sim, com certeza. E eu te fiz uma pergunta antes do intervalo sobre se Cubatão já adota a classificação de risco. Se adota, se já tem um feedback aí, uma resposta da população da Secretaria de Saúde positiva, e desde quando adota, já que você mesmo disse na última resposta que Guarujá foi pioneira a partir de março do ano passado. Assim, Cubatão, nós temos aqui a UPA ali do Jardim Casqueiro. Hoje ela é administrada pela iniciativa privada, né? Esse método foi implantado lá esse ano, né? Ainda não há um trabalho científico que possa dar esse feedback, né, para a gente acerca dos benefícios da implementação. Contudo, todos os locais em que foi implementado o protocolo de Manchester, esses benefícios são muito evidentes. Com certeza Cubatão não vai fugir disso. Está sendo implementado aqui na cidade de uma forma muito correta, né, de uma forma eletrônica, né, por meio de um sistema informatizado, que é o ideal, né? Então, assim, as vantagens são inúmeras, né, mas ainda não há um trabalho científico que possa trazer em números para a gente como está sendo essa resposta na prática, né? Hoje, esse método está sendo implementado, ele é implementado somente nessa UPA do Jardim Casqueiro. O ideal seria, né, como preconiza a legislação, que fosse ampliado para todas as unidades, inclusive as unidades básicas de saúde também. Mas principalmente no pronto-socorro central, que é a maior unidade, que recebe o maior fluxo, o maior fluxo de pacientes, a maior demanda justamente. E por que isso é adotado na UPA lá do Parque São Luís? Pelo fato de ser da iniciativa privada e o município, aquilo que não é privado em razão da crise, dos problemas financeiros, o que efetivamente ocorre para que, por exemplo, o pronto-socorro central não adote essa postura? É uma pergunta realmente incisiva, né, objetiva, e tudo leva a crer realmente que a falta de recursos financeiros, a falta de gestão, na verdade, de uma visão mais objetiva daquilo do que é realmente prioridade. Exatamente, que é prioritário. Daquilo do que é realmente prioridade, onde se deve investir o recurso à saúde, né? Hoje é a iniciativa privada que faz, nós acreditamos que eles dispõem de mais recursos. Porém, esse recurso da iniciativa privada, quem repassa é a administração pública, né? Hoje está sendo feito de uma forma, eu diria que até um pouco tímida. Por quê? Porque essa unidade do Casqueiro ela recebe uma demanda menor, né? Seria interessante para a população que esse serviço fosse implementado justamente onde essa demanda é maior, que é o pronto-socorro central. Para isso ser feito de uma forma efetiva, de uma forma segura, isso demanda investimento financeiro, demanda investimento na estrutura da unidade, demanda capacitação do profissional, demanda contratação de mais profissionais. Isso, na verdade, esse é o calcanhar de Aquiles da administração pública ainda. E tem um custo, né? Além de ter o custo, o gestor ainda não se sensibilizou de uma forma geral da importância da classificação de risco no serviço de urgência, de como esse método pode salvar vidas, né? Ainda não há essa conscientização do gestor público nesse sentido. A grande maioria dos gestores o faz por obrigação. A partir do momento em que houver essa conscientização
que eu devo fazer também para ajudar a salvar vidas, que isso é realmente uma prioridade, quando houver essa conscientização, com certeza isso será feito. Daniel, e nas outras cidades da região metropolitana da Baixada Santista, você tem informações se esse protocolo já está sendo utilizado? Em Santos está sendo utilizado em larga escala e assim, é uma coisa absolutamente essencial, né? Santos vem investindo pesado nessa questão e os benefícios estão aí, né? Em toda a região metropolitana é a cidade que apresenta os melhores índices. Cubatão estaria em qual grau de classificação? Cubatão ainda, né, em virtude das suas características, ainda está no nível intermediário, mas é um nível considerado ainda bom. Satisfatório. Sim, é um nível satisfatório. Eu não sei se você vai ter essa informação, mas não custa perguntar. A nível de metrópole, como São Paulo, Rio de Janeiro e outras, isso já é adotado há muito mais tempo ou não? Há muito mais tempo, né? Infelizmente na Baixada Santista a gente ainda está um pouco atrasado, eu diria assim. É mesmo? Sim. Esse método propriamente dito do protocolo de Manchester foi implementado no Brasil em 2007. Isso veio para a Baixada Santista de uma forma mais efetiva a partir do ano passado somente, né? Em São Paulo, eu acredito que por volta de 2010 ele chegou com muita força. Hoje não tem um pronto-socorro em São Paulo que não tem esse método implementado. Ainda na Baixada Santista nós temos muitos locais, infelizmente, que não contam com esse método implementado já na porta de entrada. Qual o caminho a percorrer, não só para Cubatão, mas para as outras cidades aqui da região metropolitana da Baixada? Eu acredito que o grande desafio é justamente, como eu já havia dito, é conscientizar o gestor público da importância de classificar o risco do paciente, né? Esse seria o grande caminho. A partir daí, deve ser feito um trabalho também de conscientização da própria população, né? Isso também é responsabilidade do gestor. Então, promover palestras, promover audiências públicas ali nas associações de bairro, para que essa população seja conscientizada do que é urgência, do que é emergência, quando acionar uma ambulância, quando procurar um pronto-socorro, quando procurar uma unidade básica. Hoje as pessoas chamam o SAMU para uma dor de dente. Absurdo, né? Isso é absurdo, mas é a nossa realidade, infelizmente. Aqui em Cubatão acontece isso? Aqui em Cubatão acontece isso. Em grande quantidade? Em grande quantidade, né? Basta você consultar os Desloca uma viatura porque está com dor de dente? Está com uma dor de dente. Parabéns a você que faz isso, hein? Só que não. Só que não, mas infelizmente é a realidade. As pessoas chamam uma ambulância porque está com uma dor de dente, né? Quando a ambulância não tem essa finalidade, né? Muitas vezes o médico que está ali triando a chamada, ele libera a ambulância. Então a ambulância vai socorrer, entre aspas, esse cidadão que está com uma dor de dente. Nesse mesmo momento aparece ali um chamado mais grave, um cidadão que está infartando, por exemplo, que vai deixar de ser atendido porque o meu recurso, a ambulância, está sendo utilizado para aquela pessoa que está com uma dor de dente. Falta consciência, né? Falta conscientizar a população, falta conscientizar o gestor do que é urgência, do que é emergência, daquilo que pode ser atendido com prioridade ou não. Esse é o grande desafio na minha visão. Perfeito. Meu caro Daniel Alves, gostaria das suas considerações finais, agradecer a tua presença nos nossos estúdios, as tuas explicações, a maneira como você explicou ao nosso telespectador. Muito obrigado. Eu gostaria que você deixasse um recado para a nossa população. Eu que agradeço o convite, Ademir, mais uma vez, reiterando. É um tema muito relevante, né? Tá chegando na Baixada, eu posso dizer que agora, né, de uma forma... Tá fresco, de uma forma ainda tímida. Nos Estados Unidos, por exemplo, os enfermeiros que são escolhidos para realizar esse serviço de classificação de risco são os enfermeiros mais capacitados, né? Isso na Baixada Santista ainda é um tabu. Muitos enfermeiros, muitos profissionais ainda não conhecem a importância desse serviço, não querem fazer, porque justamente vão ter que bater de frente com essa população. Vai ser um enfermeiro que vai chegar para esse cidadão e vai falar: o seu caso não é um caso grave, pode esperar um pouco mais. Ainda há um desafio, né? Eu gostaria de aproveitar aqui o espaço, né, para conscientizar também a população, né, para que procure realmente saber o que é uma urgência, o que é uma emergência, em quais situações procurar ou não o pronto-socorro. Lembrando que a porta de entrada do sistema de saúde é a unidade básica, né? Não é o pronto-socorro. O pronto-socorro é utilizado
da forma como vem utilizado. Por quê? Porque o médico está ali prontamente disponível, né? Esse, no nosso entendimento, é o grande motivo da superlotação, né? Então é preciso fazer esse trabalho de conscientização para que a população procure, nos casos indicados, sim, a unidade básica de saúde. Lá ela será atendida da forma mais adequada, né? Gostaria de aproveitar esse espaço aqui para deixar essa mensagem também. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Daniel. E com as palavras do enfermeiro Daniel Alves, vamos encerrando o programa Momento Saúde, edição de hoje, prometendo retornar em breve com mais uma edição inédita na programação da TV Câmara. Fiquem ligados no canal 9 da NET. Um grande abraço, até a próxima, muito obrigado, valeu!